Bassani tem atualizações para a gente a respeito da morte do líder do Hamas lá em Gaza, Luca, é isso? Exato, Lívia. Nós tivemos duas falas importantes que vale a pena repercutir aqui em relação à morte de Yahya Sinwar, o líder do Hamas, que estava nessa posição desde a morte do seu antecessor, o Haniyeh, também neste ano de 2024. Primeiramente, o premier Benjamin Netanyahu disse que a raiz de todo o mal, inicialmente, né, daquele atentado terrorista do dia 7 de outubro, foi eliminada, mas que a guerra não está finalizada. Ou seja, ele já dá uma sinalização que provavelmente ainda há outros objetivos militares a serem encontrados, a serem atingidos dentro da faixa de Gaza, além da morte das lideranças. Provavelmente ainda o Hamas tenha capacidade operacional e militar dentro do enclave palestino, por mais que muito reduzida, de acordo com aquilo que a gente mesmo observa durante esses últimos quase 13 meses. Ao mesmo tempo, o porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, o porta-voz das IDF, disse que foi uma operação de cerceamento da mobilidade de Sinwar. Eles tinham mais ou menos uma noção de onde ele poderia estar no norte da faixa de Gaza e, aos poucos, foram reduzindo o raio que ele poderia se movimentar, até que hoje 3 terroristas do Hamas foram eliminados, um deles sendo Sinwar, e também ele disse que já foi confirmada a sua identidade, já que foi feito um teste de DNA e também a análise da arcada dentária. Não especificaram onde isso foi testado, qual tipo de outros elementos utilizados para assegurar a identidade de Sinwar, mas diz que a probabilidade é muito, muito alta que tenha sido ele, e até agora não veio ninguém dizer o contrário, então provavelmente deva ser isso mesmo que aconteceu. A gente vai ficar de olho agora nas outras repercussões, né, o outro lado, como que o Irã vai se manifestar, como que outras lideranças, por mais que menos importantes, do Hamas vão também se comunicar com os seus simpatizantes, e como que os Estados Unidos, o Catar, o Egito, os países mediadores deste conflito até então, vão utilizar essa oportunidade para tentar colocar um final nessa guerra ou devolver, né, os reféns às suas famílias e, eventualmente, trazer um cessar-fogo para que a ajuda humanitária possa chegar na faixa de Gaza e também dar um relativo momento de alívio, por mais que seja quase impossível, a todas as pessoas envolvidas na guerra, sejam os palestinos, sejam os israelenses. Eu via aqui na mesa e comentava agora que talvez esse seja um exemplo correto e ideal de ataque para tentar blindar os civis de serem atingidos também. A gente teve um ataque de inteligência, anotei até o termo que você utilizou, a expressão, uma operação de cerceamento da mobilidade de Sinwar, e esse ataque atingiu Sinwar e mais 3, que você estava falando para a gente, né? Mais 2, sim. Mais 2, são 3 no total, 2 terroristas. O que levou Israel a fazer tantos ataques com tantas vítimas civis, sendo que há condições, há uma inteligência fortalecida o suficiente para ataques como esse? Olha, Lívia, é interessante essa análise mais estratégica e militar do processo da guerra por conta daquele momento em que estamos vivendo agora, em contrapartida do que era a guerra no seu início, né? Lembrando que foi uma grande falha de segurança, falam alguns da Mossad, outros da Shin Bet, outros de outras agências de inteligência de Israel que, de fato, não conseguiram evitar o maior ataque terrorista da sua história desde a fundação do Estado judeu. Agora, eu acredito que haja muito mais informações, muito mais informantes, e o fato de Israel estar presencialmente na faixa de Gaza, você conseguir fazer um rastreamento das áreas é muito mais fácil do que era durante os primeiros 2 meses, onde não havia essa presença militar dos soldados israelenses de maneira tão presente, tão frequente. Então, acredito que seja algo possível agora. Talvez seria também possível algo parecido no início, mas não foi a estratégia adotada, até porque muitos dizem que esta é a linguagem do Oriente Médio. Não estamos aqui julgando se é correto ou não, mas sempre que há guerras no Oriente Médio, pegando a guerra afegão-soviética, a guerra Irã-Iraque, a Primeira e Segunda Guerra do Golfo, são sempre guerras muito violentas, com muitos bombardeios, muitos civis mortos. Então, mais ou menos a dinâmica de como funcionam as guerras no Oriente Médio, seja um lado, seja o outro, gostam de responder ou atingir o inimigo com muita violência,
violência para meio que ensinar através do exemplo. É algo que no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, pós a instituição das Nações Unidas, dos direitos humanos, parece fazer pouco sentido e corta o nosso coração ao ver essas imagens, ao ver essa tamanha destruição, mas que até mesmo durante as últimas décadas, 3 décadas, aconteceu de maneira muito frequente e ainda acontece no Oriente Médio, sem mesmo que o mundo perceba. A gente tem a guerra no Iêmen, que acontece há 10 anos, começou em 2014, também um conflito violentíssimo, destruiu patrimônios da Unesco, 300 mil mortos, e poucas pessoas falam sobre isso. Então, talvez uma questão da dinâmica cultural dessas guerras no Oriente Médio. Alguns analistas falam, outros dizem que é o objetivo de Israel mesmo de mostrar o seu impacto, a sua força, por mais que seja um país muito pequeno territorialmente, um país muito grande militarmente, no aspecto da sua indústria bélica. Então, mais ou menos amedrontar também os possíveis outros inimigos que queiram se atrever a causar algum tipo de impacto, algum tipo de atentado em Israel, que, dando como exemplo, até nessa semana o próprio Netanyahu falou que para o Hezbollah e para os libaneses que poderia repetir o que fez na faixa de Gaza em Beirute ou no sul do Líbano. Então, a gente vê que tem sido utilizado como um exemplo, né, de destruição, por mais triste que seja. Viu, Luca? Já já eu volto a te acionar com outros assuntos aí da Europa. Ellen, acho interessante esse viés levantado pelo Luca e quero te ouvir para ver se você pensa que esse foi o pensamento de Israel. Chegamos num ponto, talvez, em que essa precisão é possível. Houve já um massacre, vamos dizer assim. Já houve uma invasão terrestre também. Os soldados de Israel já conseguiram ocupar por terra boa parte do território, e daí, com um mapeamento mais preciso, foi possível fazer um ataque como esse, em que 3 terroristas, entre eles o Sinuar, apenas fossem atingidos. Você acha que esse é o viés que prevalece? Assim, a tendência numa guerra é que você vá aperfeiçoando suas estratégias, né, e suas táticas, e com isso você consiga se tornar mais preciso nesta guerra. É assim que a gente evolui tecnologicamente, é assim que o mundo vai. Mas assim, dentro deste 1 ano de conflito ali naquela região, não me parece razoável as consequências para os civis dos 2 lados, né? Sim, dos 2 lados. É claro, a gente acaba colocando um olhar sobre Israel, porque a gente fala de um exército altamente tecnológico, com dinheiro, com inteligência, né? Então, assim, a gente está falando de um exército que é muito capacitado, que o mundo sempre olhou como um exército capacitado, e aí, de repente, você vê consequências terríveis para uma população civil que você diz, isso não é aceitável, isso não é aceitável. Quero acreditar que, de fato, com o avançar do conflito, haja melhorias de técnicas, de táticas, e você consiga chegar a um ponto de precisão. Mas, ainda assim, não me parece bem explicado durante esse 1 ano o tamanho das consequências para as populações civis envolvidas nesse conflito. A gente traz esse número de Gaza, né, Ana, te ouvindo agora, porque a gente está falando de um universo de mais de 40 mil pessoas. Obviamente que muitos são terroristas, pessoas ligadas ao Hamas que entram nessa conta também. Mas milhares e milhares e milhares de civis. E aí a gente teve essa fala, que o Luca trouxe a informação para a gente, de que a guerra de Netanyahu, né, de que a guerra não acabou. Atingimos um alvo muito importante, avançamos na política que nós estabelecemos de que vamos acabar com o Hamas, mas a guerra ainda não acabou. Isso favorece ou não o cessar-fogo, essa fala? Então, eu acho que não muda muita coisa, sinceramente. Porque é óbvio que a guerra não acabou. E seria muito curioso ele falar que a guerra teria acabado quando, e eu bato nessa tecla em todo o programa, ainda tem reféns. Esta guerra... Vivos ou não, não sabemos, né? Vivos ou não, mas não sabemos. E ainda mais em se tratando da religião judaica, existe uma comoção muito grande por, mesmo que mortos, recuperar os corpos para poder dar uma cerimônia de... Eu não sei exatamente, eu peço perdão aos judeus que estão assistindo, porque eu não sei exatamente como funciona, mas eu sei que eles precisam ser enterrados. Então, ainda que mortos,
eles têm que voltar às suas famílias para que elas tenham pelo menos este último momento ao lado das pessoas queridas. Então eu acho que assim, esta guerra, tudo bem, começou com um ataque violento, brutal por parte do Hamas, e ela foi respondida por Israel sob o argumento de que eles tinham que recuperar os reféns. Só que se passou mais de um ano, 40 mil pessoas morreram em Gaza, parte dos reféns morreu, embora uma parte tenha, sim, retornado a Israel, o que eu considero a maior das vitórias. Então, como ainda tem gente presa que eu digo é refém, não tem como essa guerra acabar. Porque se você fala que a guerra acabou enquanto ainda tem reféns, você praticamente confessa e reconhece que o seu objetivo nunca foi resgatá-los. E eu acho que o Netanyahu é inteligente o suficiente para não fazer uma coisa dessa, ainda que possa ser o pensamento dele. Não sei. Dá para colocar, Ellen, esses dois objetivos de Netanyahu no mesmo patamar, como a Ana estava falando, o de destruir o Hamas e o de resgatar os reféns? Faltou de se safar, né? Esse é um objetivo que tem que ser levado muito a sério. Volto aqui. Quando acontece esse ataque, em outubro do ano passado, Israel estava enfrentando as maiores manifestações de rua da sua história, porque Netanyahu estava tentando fazer mudanças na Suprema Corte para não ir preso, né? Esse conflito se estende, em parte, também porque ele precisa deste conflito. E aí, agora, esse desenrolar, após a morte deste líder do Hamas, o que a gente vai entender é o seguinte: dentro de Gaza, vários cenários podem ocorrer. Pode ocorrer disputa interna para a ascensão de um novo líder, vai ocorrer uma disputa interna para a ascensão de um novo líder. O novo líder pode ser mais radical ou pode ser alguém do diálogo, já que o Sinwar não era conhecido como uma pessoa exatamente de diálogo, ele era uma pessoa mais aguerrida. Agora, o que vai acontecer a partir desse momento, obviamente, agora nesse instante, Israel deve estar em alerta para esperar ver se vai haver algum tipo de retaliação ou não, né? A partir daí, e agora eu acho que seria o momento em que Estados Unidos deveria estar se posicionando no jogo e todo mundo para dizer, bom, vamos agora tentar esse momento de vácuo para fazer uma negociação de trocas de reféns e poder pôr um fim nesse conflito. Esse seria o cenário ideal, né? Agora, nesse cenário ideal, Netanyahu sabe que acabou essa guerra e acaba o governo dele e muito provavelmente ele também pode ir preso. Mas como ele precisa dessa guerra, o que ele fala depois desse ataque? Que a guerra ainda não acabou. Exato. Então, há esse ponto nevrálgico na questão. Ele precisa dessa guerra. Ana, posso te ouvir mais uma vez sobre isso? Quando ele fala que a guerra não acabou, quando ele diz que a prioridade é resgatar reféns, quando ele diz que a prioridade é não só enfraquecer, como também, ou principalmente eu colocaria, destruir o Hamas, no fim das contas, nós não temos nenhum desses objetivos 100% cumprido. A gente teve essa notícia de hoje, uma liderança muito importante, o braço militar de Israel, a principal liderança extremista de Israel, não, do Hamas, o Sinwar é morto nesse ataque, mas é o que a gente estava discutindo agora há pouco, né? O que isso vai significar? Já tem um substituto esperando? Vai se fortalecer o grupo ou vai se enfraquecer? E aí a guerra não acabou? É o que Netanyahu tem a dizer? Pois é, Lívia, eu acho que uma guerra, ela tem os seus objetivos de curto prazo, os seus objetivos imediatos, mas hoje em dia a gente vive num mundo que tem muita gente que acha que o Hamas está certo, né? Tem muita gente que defende o Hamas. Então, como que você elimina o pensamento das pessoas? Como você elimina uma ideia? Você mata a pessoa que está no comando naquele momento, foi o que aconteceu agora há pouco, mas você não consegue, acho eu, erradicar toda uma ideia. Isso é prepotente, porque você não consegue tirar de dentro da casa, a não ser que você aniquile a população do mundo todo, né? Então, eu vejo como muito inconsequente você ter como um objetivo fundamental destruir algo que não é só físico,
mas é uma ideia, é um pensamento, é uma linha que você pode até chamar, alguns podem chamar de política, eu acho que é só terrorismo mesmo, mas tem aqueles que vão achar que aquilo é uma linha de... Como o próprio Hezbollah, né, que muitos reconhecem como assim, não é paramilitar, me fugiu a palavra agora, mas... reconhecem como uma resistência política a um determinado governo. Tem representação política. Exato. Né? Então, assim, você colocar a erradicação deste grupo como um todo como um objetivo de uma guerra, significa que você nunca vai chegar nesse objetivo e que essa guerra nunca vai acabar. E quando eu sou pessimista com relação a acontecimentos como o de hoje, por eu não acreditar que eles são suficientes para o cessar-fogo, embora, enquanto a gente estava aqui, uma amiga nossa, a Mônica, que é muito nossa amiga, ela também é comentarista aqui da Jovem Pan, ela me disse, não, mas isso era um passo necessário para conseguir avançar no diálogo do cessar-fogo. Ela é judia, por isso que ela tem um entendimento até bem profundo sobre o assunto. E talvez seja, eu espero que seja. Mas eu particularmente acho que se você parte da premissa que você precisa terminar o Hamas para acabar com a guerra, você não vai acabar com essa guerra nunca. E a solução de 2 estados, que é defendida pelos americanos, pelo presidente Joe Biden, e já foi duramente rechaçada por Netanyahu, cada vez mais distante, né? Nem se fala mais nisso, né, Eli? Nesse momento, esse é um tema que acabou ficando muito mais distante do mundo real. E acho que, enfim, no momento a gente não tem a um curto ou médio prazo um espaço, uma mesa para discutir. Por quê? Pelas questões locais, sim, também, mas porque o mundo também está vivendo a Ucrânia. Não acabou, gente, ainda não acabou. Porque a gente tem corridas, disputas de política, de poder, de uma China ascendente, de uma Rússia incontrolável, de uma União Europeia que enfrenta instabilidades. Então, com tudo isso junto, esse problema do mundo parece que é um problema que, infelizmente, está cada vez mais distante, assim, é uma solução cada vez mais longe. Não, e é importante reforçar, né? É uma solução, essa solução de 2 estados duramente rechaçada por Netanyahu, mas pelo Hamas também, porque há um estatuto que guia o funcionamento do grupo terrorista que não aceita nenhum tipo de convivência com os israelenses, como Estado de Israel. Então, a gente tem 2 lados que não se aceitam, não querem coexistir. Aí fica difícil, Mas né? Mas daí eu te pergunto, Lívia, se são os 2 lados e o que quer a população de Gaza? Porque eu acho que tem uma diferença, né? A gente sabe que Netanyahu, em Israel, encontra forte resistência de grande parte da população, né? Tem uma pequena parcela que ainda o apoia, mas grande parte está muito insatisfeita com a forma como ele lidou com a guerra, até pelo que a Ellen comentou, que antes dela começar já havia um certo questionamento, ele já estava sendo acusado da prática de uma série de crimes que poderiam levá-lo a perder o poder. Então, assim, o que quer a população de Israel? O que quer a população de Gaza? Porque eu acho que muitas vezes os poderes governantes ficam perdidos nessas narrativas que são lideradas por interesses particulares, vide Netanyahu, que não quer deixar o poder e talvez por isso, em determinados momentos desse conflito, não ceda o suficiente para esse cessar-fogo caminhar. E o que é o Hamas? Será que a população, que é aquela que está sem receber comida, que já perdeu 40 mil pessoas, quer a mesma coisa que eles? Ou será que não está faltando os líderes ouvirem o que quer o seu povo? Bom, só para apontar que a última vez que essa solução de fato teve na mesa foi em 2014. De lá para cá a gente não discutiu mais a solução de 2 estados de fato, assim, de estar de fato com um cenário. Levantou-se essa discussão, né? 10 anos. No Conselho de Segurança, na Assembleia Geral da ONU, mas não avançou, né? Não avançou. Enfim.